Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Cláudio Ermolim. Por favor, Sr. Cláudio, pode prosseguir. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença aí. Vamos começar a nossa apresentação dos resultados aí do segundo trimestre de 2024. Pode passar, por favor. Bom, esse aqui é o nosso sumário. Pode passar, por favor. Como destaques, pode passar. A gente tem aí uma venda bruta de 69,7 milhões nesse segundo trimestre, o que representa cerca de 641,5% de aumento em relação ao primeiro TRI de 2024, e esse número é o maior volume de vendas dos últimos 11 anos da companhia. Temos também como destaque a receita operacional líquida, que fechou em 64,7 milhões, um aumento de 477,7% em relação ao primeiro TRI. Uma redução nas despesas gerais e administrativas no segundo TRI, representando uma redução de 37,2% em relação ao ano anterior, um lucro bruto de 20,8 milhões nesse segundo TRI, representando também um expressivo aumento de 744% em relação ao primeiro TRI, uma conta de caixa equivalente de 10,2 milhões no segundo TRI, também representando um aumento de 24,4% em relação ao caixa no final do primeiro TRI de 2024, e como evento subsequente importante, tivemos a emissão do habite do nosso empreendimento Domo, na região de Diadema, aqui no estado de São Paulo. Aqui uma foto, né, e um panorama geral dos nossos três principais empreendimentos, o Nova Fama e o Domo, empreendimentos retomados de obras paralisadas, e o Station Vila Madalena, uma obra Greenfield, né, um empreendimento que a gente começou do zero. O Nova Fama, um empreendimento que já tinha terminado antes desse TRI. O Domo, como a gente já colocou, recebeu o habite agora nesse terceiro TRI, né, um evento subsequente ao segundo TRI, e o Station continua com a obra em andamento. Na parte operacional, a gente tem, então, um salto nas vendas contratadas, né, de 641,5%, comparando com o primeiro TRI de 2024, e esse salto ele é, obviamente, resultado de um acúmulo nas unidades que a gente já tinha vendido do empreendimento Domo, lá na região de Diadema, e passaram a ser contabilizados nesse segundo trimestre. Essa contabilização ela acontece nesse segundo TRI em função da passagem dos 180 dias de prazo posterior aí ao registro do memorial de incorporação, quando então a gente pode contabilizar efetivamente as vendas. Então a gente fecha o segundo TRI com vendas contratadas de 69,7 milhões. Essas vendas, né, 100% delas no segmento médio e 86% na região de São Paulo. Pode passar. Quando a gente olha para o nosso estoque, né, 83% desse estoque, né, então majoritariamente esse estoque está no segmento médio, e também grande parte dele, 76%, se encontra em construção, né? Basicamente é o estoque ainda do Domo
e do Station Vila Madalena. Com relação ao nosso land bank, 83% desse land bank está concentrado em São Paulo, e os outros, né, a gente está em busca de rentabilizar, ou seja, vendê-los, para que a gente possa focar aqui na região de São Paulo. Na parte do desempenho econômico-financeiro, né, nossa receita líquida, como eu falei lá no primeiro slide, deu um salto de 477,7%, comparando com o primeiro TRI de 2024, fechando, então, o segundo TRI com 64,7 milhões, e a justificativa desse salto é a mesma justificativa das vendas, que basicamente foi a contabilização do empreendimento Domo, de todas as vendas que foram realizadas, estavam, então, acumuladas e agora foram contabilizadas. O lucro bruto também deu um salto, de novo pelo mesmo motivo, né? Saindo de 2,4 no primeiro TRI de 24 para 20,8 milhões no segundo TRI de 2024. Em termos de receitas e resultados a apropriar, né? A gente ainda no segundo TRI tinha, né, uma receita e um custo a apropriar do Domo. Como eu falei, evento subsequente, nós tivemos o ABITS, né, e a finalização da obra, e o Station Vila Madalena, tendo em vista que ainda está em execução, a gente tem uma boa parte da receita ainda a apropriar e um custo a apropriar para poder efetivamente acompanhar o andamento da obra. Em relação à gestão de carteira, né, a gente tem aí um contas a receber na casa de 89,9 milhões, 70 milhões,9 desse valor em unidades já performadas e 18,9 milhões de obras de empreendimentos em construção. E dentro desses 89,9 milhões, temos 39,3 em repasse, né, em vias de entrar no caixa da companhia, um salto de 138% em relação ao valor que nós tínhamos no final do primeiro TRI de 2024. Quando a gente fala de despesas gerais e administrativas, né, continuamos aí no nosso desafio e no nosso objetivo de reduzir o custo, reduzir a estrutura, né, colocá-lo condizente aí à nova realidade da companhia. Então, reduzimos aí o nosso D&A na comparação com o primeiro TRI, que ele sai de 7,2 milhões para 6,7, e o importante aqui nesse slide é ressaltar a redução que nós fizemos na linha de salários e encargos, diminuindo aí cerca de quase 26% o valor de salários e encargos entre o primeiro TRI de 24 e o segundo TRI agora de 2024, de novo, alinhado com os nossos objetivos de adequar a estrutura da companhia à nova realidade aí de receita. Quando a gente fala de caixa, né, o caixa equivalente ao final do TRI, a gente fechou o segundo TRI de 2024 com 10,2 milhões em caixa, né, um aumento de 24,4% quando comparado com o primeiro TRI de 2024. Como eventos subsequentes, a gente tem o aumento de capital social, que é parte integrante aí do nosso processo de recuperação judicial. Então, isso era já previsto dentro do processo de recuperação e está aí em fase de finalização nos próximos meses, né? Vale ressaltar que esse resultado negativo no período de 14,3 milhões é decorrente dessas contingências de perdas possíveis que serão pagas através dessa nona tranche, mais uma vez uma tranche já prevista dentro do nosso plano de recuperação judicial. Se não tivessem essas perdas, né, essas contingências, nós teríamos realizado no segundo TRI de 2024 um lucro de 6,5 milhões, e um outro evento importante subsequente foi a emissão do ABITS do Domo, né? Aconteceu agora em julho de 2024, e a gente está, então, agora nos processos de registro desse ABITS e início do repasse das unidades vendidas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilize a aba do chat.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer uma pergunta, por favor, escrever na opção de chat. Bom, a gente tem aqui uma primeira pergunta do Leandro. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Quantas ações foram subscritas nesse aumento de capital da Nunatrans? A gente ainda não tem esse número fechado, exato, Leandro, porque o prazo para término desse processo aí da Nunatrans ainda não ocorreu, né? Ele vai ocorrer aí ao longo do final do mês de agosto, início do mês de setembro, e aí sim nós teremos a quantidade exata de ações que serão subscritas nesse aumento de capital. Aqui a pergunta do Kelvin Pires, qual a previsão de novos lançamentos? Kelvin, obrigado pela pergunta. A gente tem hoje um terreno em Land Bank aqui na cidade de São Paulo, que a gente está em processo de desenho e aprovação de projeto, para aí sim decisão com relação aí ao novo lançamento, né? Acho que hoje, como eu coloquei aqui ao longo da apresentação, nosso objetivo é adequar a estrutura em função aí da nova realidade da companhia, vender os ativos que não são core business, né? Sejam eles unidades fora da cidade de São Paulo, sejam eles land bank fora da cidade de São Paulo, e, obviamente, com esse recurso, a gente poder olhar para frente e pensar em novos lançamentos. A outra pergunta do Kelvin, sobre os dados financeiros da Solv. Os dados que a gente tem aqui, eles são dados consolidados, né, entre Solv e Viver. Então, os dados eles estão totalmente agrupados entre as duas empresas. A pergunta do Osmar Alves qual o valor estimado ainda dos créditos quirográficos que ainda serão convertidos em ações dentro do processo de RJ? Osmar, obrigado aí pela pergunta. Assim, na verdade, a gente está na mesma situação da questão das ações perguntadas ali pelo Leandro, né? A gente ainda não tem o fechamento desse processo ainda da nona tranche, ainda também, em função de não ter o fechamento da nona tranche, a gente não tem quantos ficarão fora da nona tranche, e por isso a gente ainda não tem esse valor estimado que você pergunta. A pergunta aqui do Jovito, quais são os planos da empresa para a valorização das ações, tendo em vista que muitos minoritários acabaram investindo na Viver? Há alguma preocupação em relação a isso? Bom, Jovito, o nosso trabalho aqui é melhorar cada vez mais a estrutura de capital da companhia, resolver os passivos, limpar o balanço, reduzir a estrutura, e a consequência disso é uma visão melhor do mercado em relação a Viver, né? Então, a gente entende que todas essas ações que nós estamos fazendo hoje, sejam elas de redução de custo, sejam elas de venda de ativos que não são core business da companhia, sejam elas de execução dos projetos que estão em andamento, tendem a valorizar a visão da companhia em relação aí ao mercado e a seus acionistas. A pergunta do João Antônio da Silva, obrigado pela pergunta. Cláudio, sobre o Alfomares, alguma notícia? Bom, o terreno do Alfomares é público, que ele está no processo de desapropriação junto à prefeitura. Foi contratado também, tudo isso que eu estou falando aqui é público, uma empresa para fazer o laudo de avaliação para essa desapropriação, e esse laudo, então, agora está sendo aguardado. Então, logo esse laudo seja entregue, a gente vai entender qual atitude tomar, né? Dependendo, obviamente, do valor que vier dentro desse laudo. A pergunta do Michael, como foi contabilizada a contingência no segundo TRI de 2024? É esperado um lucro líquido no terceiro TRI de 2024. Bom, a gente tem isso tudo no material completo, né? A gente não trouxe aqui na apresentação, mas está lá a contingência aí do segundo TRI de 2024, e, obviamente, a questão do lucro líquido vai depender muito de como a gente vai fechar
essas próximas tranches da nossa recuperação judicial, né? Então, isso vai depender da adesão que a gente tiver dos passivos que a gente ainda tem para colocar dentro do processo de recuperação judicial. Ainda uma outra pergunta do Jovito: qual a ideia da empresa em relação ao terreno do Parque Alfomares? Existe algo a curto prazo? Bom, já respondi, né, lá na pergunta do João Antônio da Silva. Tem um processo hoje de desapropriação e, obviamente, a estimativa de fechar um acordo vai depender muito dessa avaliação que virá no laudo que está em andamento dentro do processo lá da Prefeitura do DISAP. A mesma pergunta do Osmar. Esse prazo de avaliação, Leandro, sobre a avaliação do Alfomares, o prazo ele já está correndo. De novo, isso é uma informação pública. A empresa contratada tinha 45 dias para entregar esse laudo. Esses 45 dias estão aí em fase final. E então, logo termine. Se ela entregar, ótimo. Se ela não te entregar, eles podem pedir uma prorrogação do tempo. A pergunta do João Antônio é se tem espaço para a construtora no Rio de Janeiro, onde eu tenho atuação como presidente do Sinuscom. Obviamente, tem espaço. O Rio de Janeiro é a segunda maior praça do mercado imobiliário do Brasil, mas, no momento, o nosso foco é resolver as questões relativas aí aos nossos passivos, ao nosso contencioso, aí aos ativos que nós temos já em carteira, sejam eles terrenos ou imóveis prontos, que precisam ser vendidos, porque não são core da companhia. E então, logo esses problemas, essas questões sejam resolvidas, a gente olha para o futuro da companhia, seja em São Paulo, seja em outra praça. E, obviamente, o Rio de Janeiro é uma praça importante que a gente sempre tem que estar olhando. Qual a expectativa para os próximos trimestres para melhorar o caixa? Bom, Roberley, obrigado pela pergunta. A expectativa é continuar nesse processo de redução de despesa, né, para poder adequar a nova realidade da companhia, continuar, né, nesse ritmo de vendas, como a gente colocou aí. A gente vem tendo meses expressivos de venda, tanto venda dos projetos que a gente está em execução, como venda dos ativos não core, apartamentos, imóveis e terrenos. Então, a nossa expectativa é de continuar acelerado nesse ritmo, e acelerando dessa forma, a gente sim espera ter melhora no cenário de caixa da companhia para os próximos meses. Sobre o terreno do Alfomares, mais uma vez, a gente tem que esperar para entender o que vai acontecer com esse laudo e, obviamente, dependendo do valor e como isso for tratado, aí a gente vai tomar a decisão adequada ao uso desse recurso. Já tem projetos para novos empreendimentos. Eu também já respondi lá atrás. A gente tem um terreno hoje aqui na cidade de São Paulo, um outro terreno na Vila Madalena, que a gente está agora desenvolvendo o projeto. E qual o motivo apareceu para mim subscrição a 198 quando o valor da ação não chegava a 3? Bom, Denilson, obrigado pela pergunta. A subscrição a 198 é a regra do plano de recuperação judicial. Então, isso não é uma decisão da companhia, isso foi uma decisão já tomada lá atrás, quando do plano de recuperação judicial. Então, esse valor de subscrição a 198 é um valor cravado lá atrás, e a gente precisa seguir o plano, né? Então, essa relação da subscrição das ações dentro do plano judicial, de recuperação judicial, não tem nenhuma relação com o valor da ação hoje em mercado. A pergunta do Osmar: alguma evolução no projeto Solve, algum projeto em andamento? Bom, Osmar, obrigado pela pergunta. A Solve, né, ela desenvolveu esses dois projetos que eu apresentei aqui no início, o projeto do Fama, lá em Goiânia, e o projeto do Domo, aqui na região de Diadema. No momento, existem outras análises de outras oportunidades dentro desse modelo da Solve, mas nada efetivamente de concreto. Bom, queria então agradecer aí a presença de todos vocês, as perguntas, aqueles que interagiram. Obviamente, qualquer outra pergunta, qualquer outra dúvida, consideração, a gente tem o nosso canal de relacionamento com investidores à disposição
para poder sanar quaisquer dúvidas ou considerações que ainda permaneçam. Agradeço aí a presença de todos e uma boa tarde aí a todos vocês. Obrigado. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.